Relatos recentes afirmam que criaturas desconhecidas continuam aparecendo em diferentes regiões. Número 1. O verme pálido e assustador. Um estranho verme esbranquiçado apareceu estendido sobre a grama, movendo-se lentamente enquanto sua pele enrugada formava sulcos irregulares por todo o corpo. A pequena abertura que servia como boca quase desaparecia em meio às dobras do rosto, criando um visual frágil, mas ao mesmo tempo inquietante. Quem o encontrou ficou sem saber o que estava observando, acompanhando a criatura deslizar para longe e deixando um arrepio no ar, como se aquele pequeno ser carregasse um mistério maior do que aparentava. Número 2. A pequena criatura que parecia um chupacabra jovem. Um agente de resgate se deparou com um animalzinho fraco e minúsculo que muitos acreditaram ser um filhote de chupacabra. A criatura parecia debilitada, com membros finos e ossudos, a pele escura marcada por falhas e um aspecto magro que revelava as costelas salientes. Ainda assim, demonstrava certa energia, puxando de maneira brincalhona as luvas do socorrista. Seu focinho pontudo e o corpo extremamente magro criavam um visual tão estranho que parecia pertencer a outro mundo, e alguns curiosos chegaram a comentar que talvez aquele ser nem fosse deste planeta. Número 3. A coruja juvenil de aparência enigmática. Em mais um encontro misterioso, um fotógrafo especializado em vida selvagem registrou uma criatura que muitos hesitaram em chamar de coruja devido à sua cauda coberta de penas em formato incomum. O animal exibia um visual tão enigmático que o vídeo do fotógrafo gerou uma enorme discussão online. Pessoas sugeriram que poderia ser uma nova espécie ainda não catalogada, enquanto outros duvidaram completamente. O observador, porém, deixou a interpretação livre para quem quisesse julgar por si mesmo, aumentando ainda mais o debate em torno desse ser peculiar. Número 4. A criatura marinha enigmática encontrada na praia. Funcionários de uma praia ficaram impactados ao encontrar um grande ser esbranquiçado estirado na areia, com o rosto inchado e extremidades que terminavam em pés semelhantes a garras. Especialistas foram chamados para analisar o achado e concluíram que se tratava de um animal marinho em avançado estado de decomposição, provavelmente um mamífero oceânico. Embora encontros com criaturas marinhas deterioradas não sejam raros, a aparência incomum desse exemplar chamou tanta atenção que acabou se tornando um episódio memorável para todos que o presenciaram. Número 5. O pequeno ser que lembrava um duende das lendas. Nas áreas enevoadas do noroeste do Pacífico, um diminuto ser despertou a curiosidade de todos que tiveram a chance de vê-lo. A criatura, com membros finos e uma estrutura corporal quase esquelética, lembrava figuras folclóricas como o duende. O formato humanoide e a aparência carente de carne levantaram uma onda de especulações. Moradores comentavam sobre o que aquele ser poderia ser, enquanto especialistas levantaram hipóteses de que talvez fosse um inseto raro deformado ou até um pequeno animal com mutações significativas. Seus traços detalhados e a semelhança com lendas antigas reacenderam a sensação de que o mundo natural ainda guarda surpresas ocultas. E claro, isso fez muitos se perguntarem que outros mistérios podem estar escondidos nos cantos menos explorados da natureza. Número 6. O verme de cerdas sobre a folha. Alguém manuseava cuidadosamente uma pequena criatura que se contorcia sobre uma folha, um verme de cerdas. Esse ser marinho de corpo mole é recoberto por fileiras de espinhos rígidos capazes de provocar irritação na pele ou até uma leve ardência. Apesar do visual ameaçador, trata-se de um componente essencial do ecossistema, responsável por decompor matéria orgânica e auxiliar no equilíbrio do ambiente submarino. Mesmo assim, observar aquele corpo segmentado e repleto de pequenas cerdas pontiagudas despertava uma mistura de fascínio e desconforto, como se carregasse um poder oculto. Com milhares de espécies distribuídas por recifes e oceanos ao redor do mundo, esses vermes lembram como há criaturas estranhas e frequentemente incompreendidas desempenhando funções vitais sob as águas. E, às vezes, surpreendendo ao surgir inesperadamente sobre algo tão simples quanto uma folha. Número 7. O enigma escuro da lagoa. Você está vendo isso? Não! Santo céu! O que é aquilo? Nas águas rasas de uma lagoa pantanosa, curiosos se aproximaram de um ser escuro e peculiar, boiando de forma silenciosa.
Seu corpo grande, de textura coriácea e tonalidade negra, misturava-se perfeitamente com um ambiente lamacento. A cabeça achatada e os lábios grossos davam a impressão de um peixe adormecido embalado pelo movimento suave da água, quase se confundindo com as próprias ondas. O público observava intrigado, especulando se aquilo poderia ser uma espécie desconhecida escondida sob a superfície. Porém, conforme se aproximaram, surgiu a resposta. Tratava-se de uma enorme lesma do Mar Negra, também chamada de Black Sea Hare, famosa pelo visual exótico. Apesar da aparência intimidadora, esse animal desempenha funções importantes no mar. Mas fica o aviso: melhor deixá-lo em paz, ou ele pode liberar tinta. Número 8. O enigmático Frama pescadores puxavam a rede quando se depararam com uma criatura transparente, de pele vítrea, pequenos tentáculos e olhos escuros fixos. Agitada e tremeluzente, parecia a saída de um pesadelo submarino. Logo, especialistas identificaram tratar-se de um frama, um ser das profundezas conhecido por um hábito completamente inusitado: ocupar o interior de outros organismos marinhos, como salpas, usando seu corpo como abrigo, quase como vestir uma armadura viva. O visual bizarro surpreendeu a todos, pois parecia algo de outro planeta, embora fosse apenas mais uma das estranhas maravilhas que se escondem nas regiões mais profundas do oceano. Número 9. A criatura misteriosa da Flórida Mano. O que atingiu essa criatura? Um turista filmou algo incomum deslizando suavemente perto da margem da água, completamente indiferente ao público que se reunia ao redor. A pele clara e macia, unida ao formato peculiar, fez a criatura rapidamente viralizar. A internet explodiu em teorias. Alguns sugeriram que se tratava de um cágado de carapaça mole da Flórida apresentando leucismo ou uma forma branda de albinismo, alterações que reduzem ou eliminam a pigmentação, já observadas em espécies como tordos e gansos canadenses. Mesmo com tantas hipóteses, a identidade real daquele ser permanece envolta em mistério, incentivando ainda mais a curiosidade de quem o testemunhou. Alguém me explica o que é isso? Parece metade tartaruga, metade... Sei lá. Número 10. O ácaro mutante de pele amarelada. Em uma área isolada, uma pesquisadora encontrou algo realmente perturbador. Um minúsculo ser com corpo semelhante ao de um crustáceo, pele amarelada e estranhas estruturas tentaculares projetando-se pelas laterais. Foi apelidado de Kaiju Skin Meat, como se fosse uma versão monstruosa de um ácaro comum transformado pela exposição prolongada a toxinas ambientais ou até mesmo radiação. O formato distorcido e as extensões parecidas com tentáculos criavam uma sensação de algo alienígena, um lembrete inquietante de como a poluição pode modificar organismos e gerar criaturas dignas de filmes de terror. Esse pequeno ser rastejante, carregando mutações tão bizarras, acabou se tornando um símbolo sombrio dos impactos invisíveis causados pelo homem no ambiente. Número 11. A raiz alienígena com forma humanoide. Ao cavar no quintal, uma mulher encontrou algo que parecia uma raiz alienígena com pequenos membros semelhantes a braços e pernas. Retorcida e quase viva, lembrava de maneira impressionante o visual do personagem Groot dos filmes. A história ficou ainda mais surreal quando ela decidiu gravar tudo e, posteriormente, cozinhou e ingeriu o estranho tubérculo, chocando quem viu o vídeo. Como não houve investigação oficial, a verdadeira natureza da raiz permanece desconhecida, deixando no ar a dúvida: teria vindo de uma planta comum ou seria algo totalmente fora dos padrões naturais? Número 12. A coruja que parecia possuída. Em uma casa abandonada no México, alguém encontrou uma coruja pousada silenciosamente em um canto. À primeira vista parecia comum, até que começaram a notar seus movimentos peculiares. As asas tremiam, a cabeça balançava de forma irregular e os olhos brilhavam de maneira inquietante. O folclore mexicano associa corujas a bruxas disfarçadas, e a postura incomum da ave só reforçou essa crença para quem presenciou a cena. O observador saiu do local sem saber se havia visto apenas um animal assustado, ou algo muito mais misterioso. Número 13. O raro rato-toupeira cego. Debaixo de uma estrutura, trabalhadores perceberam um animal pequeno escavando a terra. Seu corpo arredondado não possuía olhos visíveis, e dentes grandes sobressaíam do focinho. A criaturinha pálida, com garras adaptadas para cavar, foi posteriormente identificada como um rato-toupeira cego menor, uma espécie subterrânea que quase nunca aparece na superfície.
O encontro deixou todos intrigados, já que esse mamífero prefere manter-se escondido, vivendo entre túneis e terra solta. Número 14. A criatura meio homem, meio elefante. Em um campo aberto, moradores viram algo correndo com grande velocidade. Uma figura que parecia ser metade homem, metade elefante, com pele cinzenta e uma cabeça semelhante à de um paquiderme. Completamente fora de contexto, o ser atravessava ruas em pânico, escapando de uma equipe de resgate que tentava contê-lo. Em poucos instantes, desapareceu dentro de um prédio abandonado, deixando para trás apenas dúvidas. De onde veio? E por que parecia tão desesperado? Número 15. O organismo excêntrico do quintal. Ei, Sasuke, vou te mostrar um inseto muito louco. Imagine encontrar no seu quintal uma criatura tão estranha que parece um híbrido de leitão, traços humanos e até um toque de verme. O pequeno ser exibia um sorriso esquisito, um nariz incomum e uma boca peculiar, gerando uma presença ao mesmo tempo curiosa e desconfortável. Para quem o viu, a primeira reação foi acreditar em mutação ou talvez um inseto com características totalmente fora do normal, motivo pelo qual muitos passaram a chamá-lo de organismo excêntrico. Com certeza não é o tipo de visitante comum que alguém espera encontrar no jardim. Número 16. O dragão mítico da caverna das Terras Altas. Um explorador nas Terras Altas da Escócia viveu um momento inacreditável ao entrar em uma imensa caverna e se deparar com uma criatura colossal e serpentina. O ser possuía pele lisa, corpo comprido semelhante ao de uma cobra e se estendia por cerca de 90 pés convertidos em aproximadamente 27 metros, com saliências que lembravam a forma tradicional dos dragões lendários. À medida que se movia pelo interior rochoso, sua sombra se ampliava e tornava sua silhueta ainda mais ameaçadora. Imaginar-se diante de tal criatura é suficiente para fazer qualquer pessoa tremer. O que você faria se encontrasse um ser assim? Número 17. O macaco sem pelos de olhar estranho. Durante uma pausa, um turista se viu diante de um animal incomum, com membros finos e compridos, olhos negros enormes e ausência total de pelos. A pele exposta lhe dava um aspecto quase extraterrestre. O vídeo compartilhado pelo turista rapidamente chamou a atenção, provocando debates acalorados. Alguns acreditavam tratar-se de um macaco com alopecia, condição que causa perda completa de pelos, enquanto outros especularam sobre mutações genéticas ou até espécies raras jamais documentadas. A aparência singular do animal fez com que muitos duvidassem de sua origem natural. Número 18. O temido congamato das florestas africanas. Nas densas florestas da África Central, moradores antigos contam, há muitos anos, histórias assustadoras sobre uma criatura gigantesca semelhante a um morcego, com asas de couro e um bico pontudo e ameaçador. Chamado de congamato, ou quebrador de barcos, o ser teria o hábito de avançar sobre embarcações que navegavam pelos rios. As lendas descrevem encontros apavorantes, deixando tribos e exploradores inquietos. Enquanto alguns defendem que a criatura seria um sobrevivente pré-histórico remanescente de eras remotas, outros acreditam que seja apenas uma ave mal interpretada. Embora as histórias persistentemente reforcem algo muito maior e mais sinistro atravessando os céus. Verdadeiro ou não, o mito já basta para deixar qualquer viajante atento ao atravessar essas águas. Número 19. O mononíqueo das sombras da selva. Em uma noite silenciosa, um pesquisador carregava um animal misterioso coberto por um pano, que ele havia adquirido para realizar testes. Porém, assim que retirou o tecido, a criatura disparou rapidamente para dentro da mata, desaparecendo num piscar de olhos. Era um ser de pernas longas e ágeis, corpo com formato lembrando o de uma ave e apenas uma garra afiada em cada braço, movendo-se com velocidade e precisão impressionantes. O detalhe surpreendente é que o animal não era desconhecido. Tratava-se de um mononíqueo, um dinossauro considerado extinto há milhões de anos. Seja ressuscitado em laboratório ou preservado de forma impossível, sua fuga deixou o pesquisador e todos que ouviram a história questionando os limites da ciência e do tempo. Será que existem outros à espreita? Número 20. O pequeno ser estilo Hobbit. Um vídeo amplamente compartilhado mostra uma figura humanoide diminuta caminhando por uma floresta densa, despertando teorias selvagens. Observadores o apelidaram de povo Hobbit,
e até o compararam ao personagem Gollum de O Senhor dos Anéis. Seu tamanho reduzido e os movimentos quase humanos levaram muitos a considerar que poderia ser evidência das antigas histórias sobre pequenos povos escondidos em regiões remotas do território dos Estados Unidos. Enquanto alguns fizeram piadas com a aparência, outros levantaram a hipótese de uma espécie desconhecida ou até de um fenômeno ainda sem explicação. De qualquer forma, o vídeo reacendeu o interesse por criaturas míticas que supostamente habitam áreas afastadas. Número 21. O suposto alienígena das ruas de Miami. Em plena madrugada, policiais se reuniram ao redor de um objeto estranho no meio de uma rua silenciosa. A massa de aparência orgânica possuía formato estranho, superfície brilhante, textura carnosa e uma coloração avermelhada que dificultava a identificação imediata. A iluminação fraca intensificava a atmosfera misteriosa, dando ao objeto um aspecto ainda mais inquietante. Murmúrios começaram a circular. Seria um alienígena que teria caído em Miami? Os agentes, cautelosos, mantiveram distância enquanto decidiam como proceder. A imagem deixava uma pergunta inevitável. O que exatamente estava naquela rua naquela noite? Número 22. O verme de renda negra do deserto. Mas o que diabos é isso? Nas areias de Las Vegas, surgiu uma criatura ainda mais peculiar. Um ser achatado e brilhante com filamentos negros ondulantes, parecidos com rendas vivas que se estendiam e se moviam de maneira imprevisível. Chamado de verme de renda negra, o animal impressionava por sua aparência quase fantasmagórica, deslizando em padrões irregulares como se fosse guiado por uma força desconhecida. Os movimentos delicados e ao mesmo tempo perturbadores de suas tendrilhas criavam um espetáculo hipnotizante, lembrando algo vindo de outra dimensão. Em meio ao cenário vibrante e iluminado da cidade, essa visita misteriosa adicionou um toque de arrepio ao deserto. Número 23. O verme cabelo de cavalo das sombras úmidas. Uma caminhante em Hsinchu, Taiwan, encontrou no chão o que parecia ser um fio preto emaranhado. Antes que pudesse tocá-lo, os fios começaram a se mover sozinhos, provocando espanto e um pouco de medo. Depois que o vídeo foi publicado, surgiram inúmeras teorias online. Especialistas logo esclareceram. Tratava-se de um verme cabelo de cavalo, também chamado de nematomorfo. Esses parasitas passam parte da vida dentro de insetos como grilos e gafanhotos, crescendo até induzirem o hospedeiro a procurar água. Quando chegam ao ambiente úmido, os vermes emergem, retorcendo-se como criaturas de filmes de terror. Encontrados com frequência em locais sombreados, eles impressionam por sua aparência semelhante a fios vivos, revelando mistérios ocultos da própria natureza. Número 24. O camundongo saltador de olhos gigantes. Um vídeo adorável e surpreendente mostrava um ser minúsculo saltitando com um rabo longo, olhos enormes e um corpinho tão simpático que parecia saído de um filme de fantasia. O espectador mal imaginava de que animal se tratava, até descobrir que era um jerboa, também chamado de camundongo saltador, famoso por suas habilidades de pulo extraordinárias. Parecido com um pequeno canguru, esse roedor habita regiões desérticas, o que torna ainda mais curioso vê-lo dentro de uma casa. Sua aparência única, com olhos expressivos e movimentos ágeis, é suficiente para encantar qualquer pessoa que nunca tenha ouvido falar dessa criatura. Número 25. O colosso animatrônico estilo espinossauro. Dentro de um laboratório, uma figura gigantesca se destacava na penumbra, marcada por cicatrizes que davam a impressão de sofrimento. A pele grossa e enrugada, somada ao corpo comprido com saliências, remetia imediatamente a um espinossauro, aquele famoso dinossauro carnívoro das histórias pré-históricas. Embora imóvel, sua presença era tão imponente que se tornava fácil imaginar a força devastadora que tal criatura teria exercido quando caminhava sobre a Terra. Uma visão difícil de ignorar. Número 26. A vaca de um chifre em espiral. Um agricultor caminhava por um campo quando avistou algo incomum. Uma vaca com um único chifre grande, curvado em forma de espiral, algo totalmente fora do padrão. Ao se aproximar, percebeu que aquele detalhe peculiar provavelmente tinha origem em uma mutação ou até em um machucado antigo que alterou o crescimento do chifre. Apesar do visual impressionante, o animal pastava tranquilamente, completamente alheio ao fato de ser único entre o rebanho.
Uma cena tão inesperada que deixou o agricultor admirado diante daquela raridade viva. Número 27. O pequeno humanoide peludo e estranho. Um fazendeiro encontrou em suas terras uma criatura minúscula de aparência inquietante. Ela tinha olhos enormes e redondos, boca larga e o corpo inteiro coberto de pelos, embora seu tamanho remetesse ao de um recém-nascido. O detalhe mais curioso era justamente a pelagem abundante, já que jovens animais geralmente não apresentam tanto pelo. A união entre traços infantis, olhos desproporcionais e um rosto quase humano provocou especulações sobre mutações, espécies desconhecidas e até fenômenos inexplicáveis. A origem do ser permaneceu um enigma intrigante para todos que o viram. Número 28. O elefante juvenil de aparência pré-histórica. No meio de uma floresta densa, emergiu um jovem elefante com características que chamaram atenção imediatamente. Seu rosto e parte da cabeça estavam cobertos por uma pelagem espessa, lembrando os antigos mamutes. O contraste entre a pelagem densa e o restante do corpo mais liso criava um visual que deixava qualquer um confuso sobre o que estava vendo. A semelhança com criaturas pré-históricas fez com que o encontro se tornasse uma visão rara e memorável, despertando curiosidade sobre possíveis variações genéticas ou fenômenos naturais incomuns. Número 29. O enigmático híbrido de gato com pássaro. Durante um passeio no parque, alguém se deparou com uma criatura que parecia misturar características de dois mundos. Tinha penas coloridas como as de um pássaro, mas exibia um rosto suave e felpudo que lembrava o de um gato. Empoleirado sobre uma rocha, o ser atraiu olhares de todos que passavam. Sussurros surgiram rapidamente. Teria sido resultado de experimentos genéticos? Um caso raro de mutação? Independentemente da origem, era algo que marcava profundamente quem o presenciava, pois sua aparência cruzava a linha entre o real e o fantástico. Número 30. O peixe de lábios humanos e mordida poderosa. Um grupo de pescadores levou um susto enorme ao retirar da água um peixe que exibia lábios surpreendentemente semelhantes aos humanos, criando uma sensação estranha para quem o observava. Quando abriu a boca, revelou fileiras de dentes parecidos com molares, perfeitos para triturar suas presas. Tratava-se provavelmente de um peixe-porco, conhecido por sua dentição robusta adaptada para quebrar conchas. A mistura entre familiaridade e bizarrice deixou os pescadores divididos entre encanto e desconforto. Ao soltá-lo de volta no mar, ficaram imaginando que outros seres igualmente estranhos poderiam viver escondidos nas profundezas. Número 31. A tartaruga mutante de duas cabeças. Durante uma patrulha em uma antiga área militar usada para testes, um soldado se deparou com algo surpreendente. Uma tartaruga com duas cabeças emergindo de um pequeno lago. O casco irregular e cheio de protuberâncias, além da pele manchada, reforçavam o aspecto perturbador do animal. As duas cabeças moviam-se independentemente, como se cada uma tivesse sua própria vontade. Especialistas apontaram que deformidades assim podem estar relacionadas à contaminação por substâncias químicas ou radioativas, o que levou alguns a acusarem antigos experimentos científicos pela mutação. O encontro levantou questionamentos sobre os impactos humanos no ambiente. Número 32. O peixe-rato de cauda longa. Um pescador foi surpreendido por um ser que parecia metade peixe, metade roedor, com a parte frontal lembrando um peixe comum e a metade traseira semelhante à de um rato, incluindo uma cauda fina que se movia suavemente enquanto desaparecia na água. A criatura foi apelidada de peixe-rato e rapidamente virou tema de debate online. Muitos tentaram explicar a aparência incomum, mas nenhum consenso foi alcançado. Até hoje permanece como um desses encontros misteriosos cuja verdadeira identidade continua vaga. E assim chegamos ao fim dessa jornada repleta de criaturas bizarras, relatos inacreditáveis e mistérios que desafiam qualquer explicação. Se alguma dessas histórias mexeu com você, deixe seu like e compartilhe o vídeo com alguém que ama o desconhecido. Comente aí embaixo qual criatura mais te deixou sem palavras. E se você já viu algo estranho por aí, conta também. Quem sabe não aparece no próximo vídeo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!